2013, milhões de pessoas foram às ruas no Brasil. Dados oficiais falam na maior manifestação brasileira desde os Caras Pintadas, que pediu o impeachment de Fernando Collor em 1992, quando cerca de 700 mil pessoas foram às ruas. As jornadas de junho começaram com um chamado do movimento Passe Livre pela revogação do aumento de 20 centavos na tarifa do transporte público. Junho mudou o Brasil, pelo menos as perspectivas e as possibilidades para pensar o Brasil. São novas possibilidades, novos ângulos para descrever e pensar e praticar o estar em sociedade no Brasil. Quarto ato realizado em São Paulo no dia 13 de junho, as manifestações continuavam e até então o poder público não havia dialogado com a sociedade civil. Nesse dia, os manifestantes foram violentamente reprimidos pela Polícia do Estado. A população foi atingida com balas de borracha, cacetetes e gás-pimenta. E como é que eles atacam bomba de idosos, crianças? Depois que houve a repressão policial, depois que a polícia militar entrou com violência para reprimir, e depois que a mídia começou a chamar de baderneiros, vândalos, aí que o pessoal foi para a rua dizendo: esses caras não vão ficar sozinhos, nós somos solidários, não pode ter a repressão policial que teve e não pode chamar um cidadão que está fazendo um protesto de bandido. Aí nós tivemos um crescimento desses movimentos. No dia 17 de junho, o quinto ato reuniu milhões de pessoas nas ruas. Em 40 cidades houve protestos. Houve um momento de inflexão, foi incandescente, né? De início havia solidariedade relativa ao movimento Passe Livre, mas depois houve uma grande união contra aquele tipo de selvageria policial que era o retrato de uma postura do Estado. E como estava em questão já, eu acho que todos já sentimos, o colapso da representação política tradicional e da representação midiática, narrativa, descritiva também, a indignação furou esses poros e o que trouxe a violência policial para a agenda de uma maneira nova e contra o que eu chamo de genocídio da juventude negra pobre nas periferias, nas favelas. Na terça-feira, dia 18 de junho, o prefeito Fernando Haddad convocou o Conselho das Cidades e o movimento Passe Livre para discutir a tarifa do transporte público em São Paulo. Essa negociação foi curiosa, né? Porque o prefeito convocou o Conselho das Cidades e o tema era o aumento das tarifas, né? Os tais dos famosos 20 centavos. 23 e 20 não, isso é roubo! E o MPL fez a apresentação dele como propõe a catraca livre, quer dizer, propõe que o transporte público seja um bem público comum, portanto não seja cobrado do usuário. O recurso para financiar o transporte deveria sair do imposto geral pago por todo mundo. Mas ainda assim, em proveito do diálogo com a cidade, eu reuni o Conselho da Cidade essa semana, ouvi todos os conselheiros. Nós vamos revogar o reajuste dado, voltando à tarifa original de R$ 3,00. Sacrifício grande, nós vamos ter que cortar investimentos,
porque as empresas não suportam, né? Não tem como arcar com essa diferença. Depois da revogação da tarifa, a população continuou a ir para as ruas. As reivindicações se ampliaram, questionando a falta de qualidade dos serviços públicos urbanos, na saúde, no transporte, na educação, na segurança e contra as mega-obras da Copa do Mundo. Cresceu também a violência entre manifestantes e muitos movimentos sociais e partidos tradicionais tiveram suas bandeiras queimadas por outros manifestantes. Mas o que tá fazendo aqui, meu? Aqui é o direito do povo. O povo tá organizando isso aqui faz tempo. Toda a gente tem uma borracha da polícia lá, onde vai, né? Bateu numa moça segurando uma faca. Eles descem do nada, já vai bater na cara da mulher. Assim, tem mais arma. É deles também! A rua é de todo mundo! A rua é de todo mundo! É seu cu, caralho! A rua é do povo, Na internet, o Causa Brasil fez um levantamento das redes sociais em 2013, mostrando a mudança das pautas ao longo dos meses. Quanto maior o círculo no gráfico, maior a quantidade de vezes que a expressão era mencionada nas redes. Tarifa, preço das passagens, segurança, reforma política, direitos dos homossexuais, entre muitas outras expressões. Olha, em Brasília, tem lá um estádio que foi erguido nesses últimos meses. Esse estádio custou 1 bilhão e 200 milhões. Eu acho que a população ficou indignada, que mostraram para ela que tem dinheiro. Então eu quero um padrão FIFA de educação. Eu quero um padrão FIFA de mobilidade. Eu quero um padrão FIFA Minha Casa Minha Vida. Porque o que tem aí é muito ruim. Mas é uma vitalidade reencontrada, coletiva, as pessoas estão se agrupando em coletivos, experimentando novas formas de interlocução, há uma vontade de debater e o público, a cidade, a polis se tornou grande objeto de interesse individual e, portanto, interesse também coletivo, familiar. A horizontalidade, que foi a forma dessas manifestações, dramatizaram uma nova geografia do poder, o movimento Passe Livre. Desde o início teve, com a sua pauta restrita, uma sabedoria política inigualável. Soube como e quando começar, como lutar contra o risco de que qualquer um possa virar um insurgente. E seria ótimo se movimentos com tamanho foco se multiplicassem aos milhares para diferentes pautas, muito além daquelas que já existem por toda parte. E é um movimento, na verdade, horizontal. A gente é todo mundo igual dentro do movimento, não tem uma questão de liderança ou de uma coordenação dentro do movimento. As pessoas decidem igualmente, têm o mesmo peso. São 8 anos de trabalho, 8 anos de muita dedicação para isso acontecer. São 8 anos fazendo atividade, 8 anos fazendo debate, 8 anos pautando a questão, 8 anos passando em escola. Quando a gente começou a falar de tarifa zero em 2005, todo mundo achava que a gente era louco. Hoje a luta é na periferia, pode chegar mais. Tem que começar a ver outras formas de representatividade, de participação dentro aí do campo da democracia representativa, que não sejam somente os partidos políticos. Favela do Moinho resistiu a 2 incêndios, mas sem resposta há 1 ano e 7 meses. Aqui é a MC Charada aqui da Barra Funda, aqui, ó, representando também a comunidade do Moinho, mais um integrante junto aí, ó. Nós estamos nessa luta atrás de uma melhoria pro nosso país também, né? Porque é só reivindicando que a gente consegue algo. Acho que as jornadas de junho, acho que elas colocam uma salutar atenção
né, entre democracia direta, democracia representativa e democracia participativa. Eu acho que a gente tem que entender processos participativos como processos que tensionam. Então você tem, primeiro, uma percepção que a política é importante. Uma percepção também bastante elevada de que os jovens podem mudar o mundo. A bandeira do transporte era uma bandeira, digamos assim, meio unificadora. Para além de mais e melhores políticas públicas, eu acho que tinha uma demanda por participação muito grande. Os 20 centavos eu acho que é uma coisa simbólica, porque no fundo a mensagem é essa: a gente não consegue pagar para ter o essencial para viver na cidade. E eu acho que foi um grito contra o serviço público como mercadoria. O que aparece como resposta é a ideia da defesa dos bens públicos comuns, que expressam um reconhecimento de um pacto mínimo civilizatório. Estão em gestação novas linguagens, e quando surge um fenômeno singular, ele não surgiu, claro, da estratosfera do nada, ele vem de raízes, mas ele impôs uma ruptura. Ele, como evento, tem peculiaridades dramatúrgicas, cenográficas, né, absolutamente distintas. Então, nós estamos diante do inusitado, do singular, do diferente. E elas não podem ser mensuradas necessariamente pelo que objetivamente alcançarão, porque há algo, eu acho, imperceptível, que tem a ver com o deslocamento de placas tectônicas sociológicas, cujas vibrações nós continuamos a sentir e só vamos conhecer possivelmente, se for o caso, no futuro.